Olá, meu nome é Atahualpa Srapasson, eu sou médico neurocirurgião da equipe Neurosapiens, eu atuo na cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma condição bastante frequente no idoso e que é um diagnóstico um tanto quanto complicado pelas suas implicâncias potenciais, que é a demência. Apesar de a maior parte dos quadros demenciais, infelizmente, corresponderem a doenças que a gente não tem cura, existem alguns casos de demência que podem ser tratados, inclusive com cirurgia. E aí eu estou falando da hidrocefalia de pressão normal. Essa é uma condição de causa não bem esclarecida, em que há um acúmulo de líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que banha o tecido cerebral, dentro das cavidades no meio do cérebro, que são chamadas de ventrículos. Tá? Então o paciente ele acaba apresentando a perda de memória, as alterações cognitivas, associadas a uma dificuldade para caminhar e a perda do controle urinário. Então o paciente acaba tendo perdas urinárias. A causa não é bem estabelecida, se imagina que possa haver alguma alteração tanto da parte arterial quanto venosa cerebral, também talvez uma alteração na reabsorção desse líquido. Existe um componente genético, apesar de não ser uma doença hereditária. Bom, naquele paciente com um quadro clínico típico, a gente tem que prosseguir a investigação com exame de imagem, preferencialmente uma ressonância magnética, ou alternativamente uma tomografia de crânio. Quando o quadro clínico é sugestivo e a imagem também, alguns pacientes acabam necessitando também de um exame confirmatório, que é a punção lombar, tá? Ou punção licórica, em que a gente vai retirar o líquido cefalorraquidiano. Nesse caso não é só para a gente analisar esse líquido, que nessa doença é normal, mas também para a gente tirar uma quantidade um pouco maior dele e avaliar, testar esse paciente antes e depois, com testes específicos de memória e de marcha, para estabelecer se a retirada do líquido leva a uma melhora do quadro clínico. Isso se chama TAP test. Naqueles pacientes em que o diagnóstico fica estabelecido, há indicação de tratamento, e essa é a grande vantagem. A gente tem uma doença cujo tratamento pode reverter os sintomas, ao contrário da maior parte dos casos de demência, onde não há mais reversão. Nessa doença a gente consegue. E como é que a gente faz isso? O procedimento consiste na chamada derivação ventrículo-peritoneal. Nessa cirurgia se coloca um catéter, um tubinho de silicone específico para isso, lá dentro do ventrículo, através de um pequeno orifício no crânio, e ele é conectado a um sistema de válvula unidirecional que vai por baixo da pele, através de um segundo catéter, levar o líquido em direção ao abdômen, na barriga, onde há uma membrana que chama peritônio, que vai justamente reabsorver esse líquido. As válvulas, hoje em dia, existem diferentes marcas, cada uma com alguma característica específica, mas elas têm uma grande vantagem em relação ao passado, que são as válvulas programáveis. Esses dispositivos, eles permitem que a gente consiga ajustar a pressão a partir da qual vai ocorrer a drenagem do líquido cefalorraquidiano, porque cada paciente pode necessitar de uma drenagem maior ou menor, individualmente. Anteriormente, a gente só poderia fazer isso através de uma nova cirurgia, que se troca a válvula, quando era de pressão fixa. Nesses casos atuais, com as válvulas ajustáveis, a gente consegue, através de dispositivos próprios, que normalmente funcionam por meio de ímãs, de maneira não invasiva, no próprio consultório, fazer esse ajuste conforme a necessidade do paciente. A cirurgia de derivação ventrículo-peritoneal, ela é uma cirurgia bastante segura, uma cirurgia muito realizada dentro da neurocirurgia para tratar essa condição e outras também. É um procedimento já bastante estabelecido, mas obviamente existem alguns riscos. As taxas de melhora, nesse caso da hidrocefalia de pressão normal, chegam a mais de 80% em até 5 anos,
e no longuíssimo prazo mais de 70%. E as taxas de complicação são relativamente baixas. Os principais problemas são sangramento e infecção, hoje em dia menos de 5%, e por ser um dispositivo mecânico implantado, também tem um certo risco da necessidade de revisar esse dispositivo, porque ele pode obstruir ou ter alguma outra disfunção ao longo dos vários anos. Mas, de qualquer maneira, como eu falei, dentro da realidade da neurocirurgia, algo bastante seguro e eficaz. Então, por necessitar de uma avaliação clínica precisa, a fim de que a gente possa realmente indicar a cirurgia para aquele paciente que vai se beneficiar, a gente sempre recomenda, que os pacientes procurem um profissional que tenha experiência e que conheça de fato não só a doença, mas também os dispositivos de tratamento. Então é isso, pessoal, um grande abraço e até a próxima.